Nós já tivemos os primeiros campeões estaduais definidos. O Atlético Mineiro foi campeão contra o América Mineiro ontem e também o CRB, que foi campeão contra o Asa ontem pelo Campeonato Alagoano. E aí a gente vai ter Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu hoje, e a gente vai falar um pouco desses clássicos hoje no Giro de Notícias. Para começar o Giro de Notícias, a gente vai falar pela parte de São Paulo. Lucas Evangelista, nova contratação do Palmeiras, que inclusive não está disponível para essa final contra o Corinthians, só vai estar disponível a partir do Brasileirão contra o Botafogo na primeira rodada no dia 29 de março. Pode render uma bolada para o São Paulo, rival do Palmeiras. O meia foi formado nas categorias de base do São Paulo e por isso o clube tem direito a 2% no valor das negociações. Ah, mas 2% é muito pouco e tal, mas cara, o Palmeiras comprou o Lucas Evangelista por 24 milhões de reais, ou seja, o São Paulo ganhou de bobeira aí quase R$500 milhão nessa compra do Lucas Evangelista. Agora falando de fato do que importa, que é o derby, que é essa final do Paulista, nesse jogo de ida, o Palmeiras vai ter um reforço para essa final. Se o Lucas Evangelista não pode jogar, tem jogador que vai estar de volta e vai estar à disposição de Abel Ferreira, que no caso é o Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras. Com isso, a mudança para essa final seria a entrada de Piquerez e a saída de Vanderlan, que foi o lateral esquerdo da classificação contra o São Paulo. De resto, o time do Palmeiras deve ser o mesmo, inclusive a ausência do zagueiro Gustavo Gomes, que não jogou a partida classificatória contra o São Paulo e teve um entorse durante essa semana no joelho e não vai participar da final. Pelo lado do Corinthians também vai ter volta de lateral esquerdo, o lateral Angileri, que foi a única contratação do Corinthians até o momento nesse ano de 2025, vai estar à disposição para essa partida de ida contra o Palmeiras no Allianz. O jogador não participou do último jogo que foi contra o Barcelona na eliminação da Libertadores porque o jogador não estava inscrito. Angileri ganhou a confiança de Ramon Dias, preencheu uma das carências do elenco, que era a lateral esquerda, deu assistência nos 2 jogos que ele jogou do Paulista, contra o Mirassol e contra o Santos, e inclusive deu uma assistência para o gol decisivo contra o Santos, então vai ser uma peça fundamental aí para o Corinthians nessa final. O jogo vai ser hoje às 6h30 com o mando do Palmeiras no Allianz Parque. Quem vai apitar o jogo vai ser Rafael Claus. Ainda em São Paulo a gente teve a final da Supercopa do Brasil feminina e o São Paulo foi o campeão. No clássico disputadíssimo entre Corinthians e São Paulo, o São Paulo levou a melhor nos pênaltis, a primeira vez inclusive que tem uma final disputada nos pênaltis da Supercopa do Brasil, estando na 4ª edição. A partida foi bem equilibrada no passe de bola, nos chutes a gol e o São Paulo teve até um gol anulado, mas conseguiu buscar a taça nos pênaltis. Agora entrando no futebol carioca, começando por uma notícia de Flamengo. O Flamengo já tem planos para essa janela de transferência do meio do ano e uma delas é a vinda de Jorginho, volante italiano, ítalo-brasileiro, nascido em Santa Catarina. A nossa reportagem tem informação de que o volante está meio incerto se ele vai querer vir para o Brasil por questões familiares. Pela esposa do jogador ser italiano e os filhos também, ele podendo permanecer na Europa pode prejudicar a vinda dele para o Rio de Janeiro, no caso, para o Flamengo. Agora falando do que importa, que é o Fla-Flu, que é essa partida decisiva do Campeonato Carioca, a gente tem algumas informações do que a gente pode esperar das equipes para esse jogo decisivo. Pelo lado do Flamengo, o torcedor pode se animar com a volta de Cebolinha. O jogador teve uma lesão contra o Maricá e desde então estava em processo de recuperação. O jogador participou da última atividade no Ninho do Urubu normalmente e, por isso, tem a chance de ser relacionado para o jogo de volta. Por outro lado, o torcedor, assim como no jogo de ida, deve ter a ausência de Bruno Henrique, que tem feito sua parte nos clássicos nesse ano, O atacante está se recuperando de uma lesão na coxa direita e não deve estar presente no jogo decisivo. Mas dentro dessas notícias, a escalação para o jogo de volta deve ser a mesma do jogo de ida, com o Gonzalo Plata no lugar de Bruno Henrique como atacante e Gerson e Luiz Araújo nas pontas, então Cebolinha, se for relacionado, provavelmente vai estar no banco. Pelo lado tricolor, pelo lado fluminense, o Mano deve trazer mudanças na escalação. Começando pela lateral esquerda com a lesão de Gabriel Fuentes, que tem sido titular, e a expulsão de Freitas depois do jogo, depois de uma confusão lá no fim do jogo. O lateral esquerdo da partida deve ser o René, ex-Flamengo. Será que tem lei do ex nesse jogo? E assim como tem mudança na lateral esquerda, na lateral direita, Guga foi o titular do último jogo, Samuel Xavier entrou aos 80 minutos da partida, mas nesse jogo ele deve ser o titular. E além da volta de Samuel Xavier, Lima deve voltar a ser o meia do Fluminense na ausência de Ganso, e isso também faz com que Arias possa voltar para sua posição preferida, que é jogando ali pelo lado direito, já que ele estava sendo usado como meia pelo Mano na ausência do Lima e do Ganso. Então essas são as informações dos clássicos de hoje, a gente espera clássicos emocionantes e esse foi o Giro de Notícias, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber de tudo isso que eu vi aqui, é só acessar o nosso site lance.com.br.